Bom dia a todos. Vamos dar início, portanto, à reunião conclusiva da entrega do relatório, já com as emendas inclusas. Então, está aberto às 8h34. Eu vou iniciar, então, portanto, a leitura do relatório. Enquanto os demais pares chegam, nós vamos fazendo a leitura, tendo em vista que todos já receberam também. Então, nós vamos iniciar. Algum deferimento a gente vai para a conclusão ou lê na íntegra todo o relatório? Vocês mandaram. Eu vou iniciar, então, portanto, a leitura. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito. Instauração da Comissão Especial de Inquérito. As constantes reclamações sobre as limitações ao direito de propriedade causadas pela criação das unidades de conservação ambiental em Bauru, em especial referente a 3 APAs, área de proteção ambiental, já chamavam a atenção dos vereadores da Câmara Municipal de Bauru. O plano de manejo da APA do Rio Batalha, o plano de manejo do Água Parada e a contratação do plano de manejo da APA do Campo Novo também chamaram atenção sobre o assunto. As áreas de relevância de interesse ecológico, que demarcaram parques e áreas no perímetro urbano, chamados por muitos de parques de papel, por não terem sido precedidos por estudo técnico, também sob objeto de severas críticas. Mas envio pelo Poder Executivo do projeto de lei número 2419, a Câmara Municipal de Bauru, em 15 de maio de 2019, proporcionou aos vereadores uma dimensão dos valores que deverão ser pagos em decorrência das unidades de conservação acima citadas. Por meio do processo 103/19, projeto de lei 2419, Prefeitura Municipal de Bauru, os vereadores tomaram ciência de que o município de Bauru havia sido condenado pelo Poder Judiciário em processo que tramitou pela segunda vara da Fazenda Pública, com valores originais de R$ 29.649.014,93, em valores atualizados até maio de 2019, atingindo o valor aproximadamente de 13 milhões. Em discussão do acima exposto, chegou a informação de que havia outro caso semelhante, com sentença condenatória em razão de desapropriação indireta, obrigando o município a pagamento de 14 milhões de reais, ambos somados ultrapassaram 46 milhões de reais. Diante das informações existentes acerca dos casos semelhantes, as mesmas trouxeram mais inseguranças sobre as razões que levaram o município a ser condenado. Na medida em que as informações eram requisitadas por vereadores, tornaram-se públicos outras atuações irregulares de funcionários públicos municipais que agravaram a condenação do município de Bauru. Por essa razão, justificou-se a formação de uma comissão especial de inquérito para apuração específica dos débitos em fase do precatório. A instauração ocorreu em sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru no dia 10 de junho de 2019, com a seguinte composição: Alexandre Bussola, presidente; Roger Barão de Camargo, relator; Chiara Ranieri Baceto, Marcos Antônio de Souza, Natalina Vida Silva, membros. Em sessão realizada na mesma data, foi aprovado em turnos o processo número 10319, PL 2419, que autorizou o Poder Executivo a parcelar os precatórios de aproximadamente 33 milhões, em favor dos proprietários da quebra de 153 mil metros quadrados, inserido na área conhecido como floresta urbana, conforme lei número 7.231, 17 de junho de 2019. Referida à unidade de conservação, foi instituída pelo Plano Diretor Participativo de 2008. Tal conduta inviabilizou o empreendimento residencial projetado pelos proprietários, pleiteado junto ao município há 2 anos antes, resultando no pedido judicial de indenização. Em decorrência dessa, ficou sem esclarecimento qual o critério utilizado para apurar a avaliação com o valor resultante do elevado do metro quadrado. Página número 3. Em relação ao outro precatório com possível pagamento para 2020, com valor superior a 14 milhões, não se tinha mais informações, exceto que decorria de condenação da Prefeitura Municipal de Bauru e indenização de empresa proprietária de gleba de 145 mil metros quadrados, situado na área de proteção ambiental Água Parada. Com efeito, a SEI teve por objetivo específico apurar os fatos que deram origem aos precatórios oriundos de processos judiciais condenatórios por praticar o município desapropriação indireta nas referidas glebas. Metodologia do trabalho realizado pela Comissão Especial de Inquérito. A decisão conjunta foi a utilização de método colaborativo, tornando os trabalhos transparentes, públicos e acompanhados por qualquer interessado, visando a lisura
censura, mas principalmente para incentivar a obtenção de informações investigáveis trazida à Comissão Especial de Inquérito para eventuais apuração. Assim que formada a Comissão Especial de Inquérito, o presidente previamente solicitou para o Prefeitura Municipal de Bauru o envio de cópias dos processos envolvendo os objetos da SEI, quer no âmbito judicial, quer no administrativo. Desde o início, a determinação foi para que os documentos fossem digitalizados, disponibilizados aos membros da Comissão Especial de Inquérito e todos os demais vereadores, bem como os munícipes, por meio de um portal de gestão legislativa. Em primeira reunião da SEI, ocorrida em 18 de junho de 2019, foi decidido que os trabalhos seriam realizados com análise de extensa documentação recebida, bem como por oitiva das testemunhas envolvidas nos fatos. Para garantir a maior transparência possível, em prestígio ao princípio da publicidade dos atos, os trabalhos seriam transmitidos ao vivo pela TV Câmara, canal TV Câmara Bauru, canal 10 da NET, 31.3 Digital, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo portal legislativo. Facultou-se ainda toda a imprensa acompanhamento dos trabalhos da SEI e a realização de entrevista a qualquer participante que desejasse se manifestar, estando aberto também aos munícipes acompanhamento dos trabalhos no plenário da Câmara. 4. Outro sim, dedicou-se que os trabalhos da SEI iniciassem pelos fatos referentes à floresta urbana, posteriormente à área localizada na água parada, situada atrás do núcleo habitacional Edson Basto Gasparini. A SEI detinha informações de que já estavam em curso outras apurações sobre os atos de funcionários públicos municipais, das secretarias municipais de Planejamento e Negócio Jurídico. Análise da fase administrativa do caso, da Secretaria Municipal de Negócio Jurídico. A Secretaria dos Negócios Jurídicos de Bauru, SNJ, tem à frente cargo de primeiro escalão de governo, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal em comissão, secretário municipal dos negócios jurídicos. O secretário dos negócios jurídicos é responsável por administrar a secretaria e implantar as decisões de governo. Não é órgão de execução. Por ser cargo em comissão, não é preciso ser ocupado por um servidor público municipal de carreira, podendo ser nomeado por uma pessoa estranha ao quadro de servidores. Terminando o governo do prefeito Nilson Costa, por meio do decreto 9.935, de 30 de dezembro de 2004, foi exonerado do cargo o secretário municipal de Negócios Jurídicos, o servidor Antônio Carlos Batista Martinez, procurador jurídico. No início do governo do prefeito José Goberto Martins Agerame, nomeou-se ao cargo de secretário de Negócios Jurídicos o advogado Célio Parisi, conforme o decreto 9.337, de 3 de janeiro de 2005, perdurando-se até março de 2006, quando substituído pelo advogado Emerson da Silva Ribeiro. 5. Conforme o decreto número 10.183, de 1º de março de 2006, permanecendo no cargo até o término do mandato. Em 1º de janeiro de 2009, assumiu o cargo de prefeito municipal o senhor Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, nomeado ao cargo de secretário municipal dos negócios jurídicos, o advogado Luiz Nunes Pegoraro, conforme o decreto 10.814, de 5 de janeiro de 2009, exercendo o cargo até 16 de setembro de 2010, quando foi exonerado pelo decreto 11.335. Em 16 de setembro de 2010, assumiu o cargo de secretário procurador jurídico de Bauru, sendo Maurício Pontes Porto, conforme o decreto 11.336, exercendo até 30 de dezembro de 2006, quando foi exonerado pelo decreto número 13.275. Iniciando o governo do prefeito Clodoaldo Armando Gazeta, foi nomeado secretário municipal de Negócios Jurídicos o advogado Antônio Carlos Garmo, conforme o decreto número 13.282, dia 1º de janeiro de 2017, que exerceu o cargo até a presente data. Exerce a presente data. O secretário, quando assumiu o cargo, é licenciado das Ordens dos Advogados do Brasil, estando impedido de exercer a advocacia, perdurando até a sessão de nomeação. Portanto, o secretário exerce função administrativa, mas não judiciais. Desta forma, acompanhando os processos, assunto administrativo, até o esgotamento, deixando de atuar quando se iniciar a parte judicial, cientificando o prefeito municipal de tudo que acontece em sua secretaria. Dentro da estrutura da CNJ, há em segundo escalão diretores departamentais, das quais para este relatório interessa a diretoria de departamento da Procuradoria-Geral, ocupada pelo servidor em cargo de livre nomeação, exoneração, comissão. Esses são os cargos de execução que atuarão à frente das equipes formadas por procuradores e demais servidores públicos, controlada a execução dos servidores em qualidade e quantidade. No governo do prefeito José Goberto Gajerama, foi nomeado para diretor do Departamento, Procurador-Geral Jurídico, Antônio Carlos Batista Martinez, que exerceu de 1º de outubro de 2005
página 6, quando exonerou, conforme publicação do Diário Oficial de Bauru, na folha 9. Em mesma data, foi nomeada ao cargo de diretor do Departamento da Procuradoria-Geral a procuradora jurídica Marisa Bota Adorno Gebara, conforme publicação do Diário Oficial de Bauru, folha 9, exercendo até 8 de outubro de 2005, quando exonerada, conforme publicação do Diário Oficial de Bauru, folha 3. Em 8 de outubro de 2005, foi nomeado ao cargo de diretor do Departamento da Procuradoria-Geral o procurador jurídico Maurício Pontes Porto, que exerceu até 14 de maio de 2011, quando foi exonerado, conforme Diário Oficial, na folha 29. Em mesma data, foi nomeado ao cargo de diretor do Departamento da Procuradoria-Geral o procurador jurídico Ricardo Chama, que exerceu até 6 de agosto de 2018, conforme publicação no Diário Oficial de Bauru, do dia 7 de agosto de 2018. Atualmente, exercendo o cargo de diretor do Departamento da Procuradoria-Geral e advogada Alcimar Luciane Maziero Mondilo, conforme publicação no Diário Oficial da folha 4. Na estrutura e hierarquia da CNJ, o diretor do Departamento da Procuradoria-Geral é subordinado ao secretário, que deveria ser por este indicado a nomeação, mas não é, ficando a critério exclusivo do prefeito municipal. A diretoria do Departamento da Procuradoria-Geral, instância superior às divisões, compreende: 1. Diretoria de Divisão de Procuradoria Constitutiva. 2. Diretoria de Divisão de Procuradoria do Contencioso. 3. Diretoria de Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. 4. Diretoria da Divisão da Procuradoria de Execuções Fiscais. Os diretores de divisão são cargos de livre nomeação e exoneração, função e confiança exclusivo para os procuradores, sendo que para esse relatório nos interessa analisar os nomeados para o cargo de diretor de divisão da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário. 7. No governo do prefeito José Roberto Tuca Gerame, exerceu o cargo de diretoria de divisão Patrimônio Imobiliário a procuradora jurídica Marina Lopes Miranda até a 9 de dezembro de 2010, quando foi exonerada, conforme Diário Oficial da folha 5. Nessa data, assumiu o procurador jurídico Ricardo Chama, Diário Oficial da folha 5, permanecendo no cargo até 14 de maio de 2011, quando foi exonerado, Diário Oficial da folha 29. Em 24 de maio de 2011, nomeou-se procurador jurídico Alexandre Luiz Fantin Carreira para o cargo de diretor de divisão procuradoria do Patrimônio Imobiliário, conforme Diário Oficial da folha 3, permanecendo no cargo até 30 de junho de 2018, quando foi exonerado, Diário Oficial na folha 4. Passou então a ocupar o cargo de Procuradoria Jurídica Adriana Rufino da Silva até a presente data. Nos cursos dos trabalhos da SEI, esta diligência junto à CNJ, oportunidade em que se constatou problema na estrutura física, eis que o Palácio da Cerejeira fora construído na década de 1960, sofrendo adaptações em seus espaços internos, sem observância, ventilação e iluminação natural. Destaca-se que há também a execução de tarefas feitas por procuradores jurídicos que poderiam ser feitas por servidores de apoio administrativo, do qual cargo paralegal, mas esses não são em número suficiente. Foi constatado que o procurador Maurício Pontes Porto exerceu funções de secretário de planejamento e trouxe um ganho para a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, pois trabalha em equipe multidisciplinar. Foi diagnosticado que os procuradores, com exceção da execução fiscal, não são dotados de um sistema próprio de ajuizamento e acompanhamento de processos, levando-se aquelas de sistemas comuns, razão pelo qual justifica a contratação de um sistema informatizado para ajuizamento das ações e os seus respectivos acompanhamentos frente à quantidade específica de casos. Dentre os problemas encontrados, observa-se em comum a estrutura da Prefeitura Municipal, ainda a adoção de processo administrativo físico, papel, sendo este, quando necessário, remetido aos órgãos administrativos para que se manifeste que consome tempo e torna isolado cada departamento da Prefeitura Municipal, sendo assim um processo administrativo eletrônico. 8. Permitiria a manifestação de todos os órgãos, ao mesmo tempo tornando-se multidisciplinares quando necessário. Quadro demonstrado da Secretaria dos Negócios Jurídicos. Durante os trabalhos sugeridos, dúvidas sobre quem exerce algumas funções do CNJ, Procuradoria-Geral e Diretoria de Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, PPI, para tanto elaboraram-se quadros de cargos, atribuições, períodos dos ocupantes nas respectivas funções, visando elucidar tais funções. Prefeito José Roberto Tuca Gerames, quadro em anexo, página 8. 9. Em decorrência do quadro, foi possível concluir que o plano diretor participativo de Bauru foi elaborado durante o governo do prefeito José Roberto Tuca Gerame, em que coube a decisão de criar a área conhecida como Floresta Urbana,
indica-se que, à época, o secretário de Negócios Jurídicos, advogado Hermes Silva Ribeiro, acompanhou, orientou e prestou informações no processo administrativo, que culminou com o plano diretor participativo com informações subsidiárias. Consigno o diretor do Departamento de Procuradoria Geral, era o procurador jurídico Maurício Pontes Porto, e a diretora de divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário era a procuradora jurídica Marina Lopes Miranda, servidores de longo tempo em cargos de direção e secretariado. Adentrando o objeto da SEI, o qual trata do ajoelhamento de 2 ações de indenização por desapropriação direta, através do quadro demonstrado dos ocupantes do cargo, à época, em anexo na página 9. Página 10. Como analisado anteriormente, durante esse período, o plano diretor participativo estava em vigor. Sob a GED foram deduzidos os pedidos de diretrizes para implantações dos loteamentos, respectivamente nas áreas de Floresta Urbana APA, Água Parada, e esta última no norte do núcleo habitacional Edson Basso Gasparini, e teve o primeiro ajuizamento de apropriação indireta em julho de 2011. Em decorrência de tal fato, justificou-se a oitiva do prefeito municipal à época, Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, bem como a sua atuação no governo anterior, o senhor José Goberto Tugangerame, no qual exerceu o cargo de secretário de Meio Ambiente, SEMA. De relevo ao caso é o depoente do procurador jurídico Ricardo Chama, que atuou diretamente no processo juizado. Este asseverou ser de pleno conhecimento da Prefeitura Municipal todos os fatos que envolvem o objeto da SEI, bem sempre havia conversas informais sobre o caso. A título de registro, indica-se que o diretor da divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário à época era o procurador jurídico Alexandre Luiz Fantin Carreira, conforme quadro abaixo. Página 11. Pois documentos acostados na SEI, referentes ao governo do prefeito Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, passaram a atuar no processo judicial juntamente com o procurador jurídico Ricardo Chama. As procuradoras lotadas na PPI, sendo Adriana Rufino da Silva e Carla Cabo Grosso Fialho, conforme quadro abaixo. No atual governo, o prefeito Clodoaldo Armando Gazzetto nomeou-se o advogado Antônio Carlos Garmes como secretário da CNJ e a advogada Alcimar Luciene Maziero Mondilo como diretor do Departamento da Procuradoria Geral, e que justificou as oitivas que para esclarecer quais providências seriam tomadas para, a partir de então, diante dos fatos preteridos, visando adotar medidas administrativas impeditivas e as reincidências. 12. Ficou claro que as situações específicas das divisões que compreendem os departamentos devem atuar como equipe multidisciplinar. Para tanto, só seria possível com a implantação de um processo administrativo eletrônico, como assinalado anteriormente, como sugestão nesse sistema. O secretário deve ter conhecimento de pleno dos fatos, para então dar o andamento adequado ao caso. O diretor do Departamento da Procuradoria Geral, ao receber o processo eletrônico, deve estabelecer as rotinas, fluxo de trabalho, como exemplo, especificar no caso uma ação desapropriatória, se existe restrições ambientais, fatores de desvalorização, declividade, servidão de passagem, minas, cursos de água, dentre outros, com o fito de evitar as condenações ora impostas à municipalidade. Destarte as alegações de que não sabia, não merece prosperar, pois o prefeito municipal que nomeou o secretário municipal e o diretor do Departamento de Procuradoria Geral, como dito o senhor Ricardo Chama, detinha conhecimento dos fatos, mas um processo eletrônico demonstraria tal conhecimento, que possibilitaria um controle dos atos administrativos, relacionando nas defesas dos interesses públicos. De outra sorte, resta claro que o responsável direto pelos atos judiciais praticados é do procurador jurídico do município, que os documentos em processo administrativo associados ao processo judicial, é oportuno esclarecer que a fase administrativa é que tem por objetivo subsidiar os elementos da defesa no processo judicial, a ser feita pelo respectivo diretor da divisão, na qual o procurador está lotado, e com isso poderia conferir a atuação do referido procurador nos processos judiciais e dar sim ao diretor do Departamento da Procuradoria Geral nos casos mais relevantes, como se denota nas falhas nos trâmites do processo administrativo, fatos esses a ser apurados e corrigidos, evitando-se repetições futuras. Era importante conhecermos essa estrutura para podermos depois concluir se houve um responsável imediato pela situação, e foi analisado pela SEI, página 13, da Secretaria Municipal de Planejamento.
A Secretaria Municipal de Planejamento, CEPLAN, tem à frente ao cargo do primeiro escalão do governo de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, em comissão do secretário municipal de Planejamento, que pode ser ocupado por pessoa estranha à administração, mesmo que não detenha a qualificação técnica de engenheiro ou arquiteto, e é de responsabilidade do prefeito municipal sua nomeação. O secretário do Planejamento é uma pessoa que administra a pasta, responsável por coordenar as ações dos departamentos e implantar as decisões do governo, não é órgão de execução. Quando assumiu o governo municipal, o senhor José Gualberto Tuga Martins da Gerame nomeou o engenheiro Isidoro Neto como secretário municipal de Planejamento, que permaneceu no cargo até 19 de maio de 2006. Posteriormente, assumiu o engenheiro Leandro Dias Joaquim a mesma data, restando no cargo até 30 de dezembro de 2006. Dentre a estrutura e departamento existente na CEPLAN, para esse trabalho nos interesses do Departamento de Planejamento Urbano, DEPLAN, que é órgão de execução, compete ao seu diretor a gestão, controle dos trabalhos, dos serviços públicos e lotados, respondendo pela quantidade, qualidade e eficiências do serviço executado. Destacadamente, a competência da DEPLAN tem-se divisão de diretrizes de normas, DDN, sob responsabilidade do diretor do referido departamento responsável por analisar, apresentar diretrizes, aprovar novos empreendimentos, realizar avaliações de imóveis, elaborar e fiscalizar projetos construtivos em licitações, entre outros, tal como a criação de eventuais Instituto de Planejamento. Nos interessa 3 pessoas que ocupam os cargos indicados na ocasião dos fatos: arquiteto Vladimir Fernando Reale, diretor do DEPLAN, no período de 18/3/2013 até 30/12/2016, página 14. Engenheiro Paulo Gervásio Garbelotti, diretor da DDN. Desenhista Franceluz Mariano Malta, diretora da DDN na ocasião dos fatos. Fase administrativa do caso da Floresta Urbana. Em 2006, sob o governo do prefeito José Gualberto Tuga Martins Gerame, teve por secretário da CNJ Hermeso Ribeiro da Silva, CEPLAN, Leandro Dias Joaquim Sema e Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça. Neste ano, foi protocolado requerimento para implantar um loteamento residencial na área contestada para a Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, cortando a área de Floresta Urbana até a próxima Avenida das Nações Unidas. Destaque-se que à época não havia sido promulgado o atual plano diretor participativo, que a área não estava inserida em unidade de conservação ambiental. Importa esclarecer que os trabalhos, a elaboração do projeto de lei do plano diretor participativo havia determinado e referido o projeto não estava em tramitação junto à Câmara Municipal, recepcionando as APAs e criando as áreas, dentre essas as florestas urbanas. O requerimento foi instruído e encaminhado para a CEPLAN, a qual remeteu à DDN, que tinha como diretor o engenheiro Paulo Garbelotti, e este havia composto equipe de trabalho elaborado o projeto de lei do plano de diretor participativo, sabedor de que a área na qual se desejava implementar floresta urbana seria uma área e não poderia haver o parcelamento de solo para fins residenciais como pretendido. Nessa situação, Paulo Garbelotti remete ao processo administrativo, a SEMA, cujo secretário era o senhor Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça. Pelos documentos, a SEI constatou que houve lentidão no processo administrativo pela SEMA. Secretário Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, página 15, que contribuiu para que o empreendimento imobiliário não fosse aprovado, Floresta Urbana. Este retardo de quase 1 ano e meio possibilitou a entrega em vigor do plano diretor participativo. E se houvesse presteza e eficiência na tramitação do processo do empreendimento imobiliário, não teria agora a enorme dívida a ser paga pelo município. Destaca que a lentidão da SEMA não foi atípica, em contrário, o procedimento administrativo é análise, a aprovação de empreendimento era muito lento, motivando a criação de um grupo de análise de empreendimentos, GAI, por meio do decreto 10.260/2006, por solicitações e parcelamentos urbanos. Outros necessitam tramitar por várias secretarias, departamentos específicos do município, combinando na CNJ, sendo que aquelas apresentam proposta, tratativa, exigências diretamente ao empreendedor, que somando o processo administrativo físico, papel, impossibilitava uma análise mais diligente, séria, nas matérias às quais são submetidas, condicionando as exigências do GAI até que ocorra a implantação de um sistema de processo administrativo eletrônico, que possibilitará ao mesmo tempo a sua tramitação por todos os órgãos interessados. Assim,
A aducível lentidão da SEMA foi uma falha, mas não incomum e nem vislumbra deslealdade de servidores públicos. Aponta-se ainda que houve pelo próprio empreendedor contribuição para tal situação não apresentar projetos viáveis desde o início, ao passo que aquilo que apresentado fora modificado ao longo do andamento processual, principalmente quanto à área que seria desmatada. Somando-se todos esses fatos, indique-se também que as resoluções da CMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que impuseram restrições, proibições, corte de espécies, bioma cerrado, vigente Plano Diretor Participativo Municipal agosto de 2008, contribuíram para a referida lentidão, culminando com a proibição do parcelamento de solo. De outro ponto de vista, temos o governo José Roberto Martins Gerames, o qual se encerrou no dia 31 de dezembro de 2008, portanto, há mais de 10 anos, tempo suficiente para que, em tese, as responsabilidades de todos os envolvidos prescrevessem. No entanto, se aplica-se a analogia do âmbito 16 penal, aponta-se sem prejuízo eventuais aos atos de improbidade administrativa em relação aos servidores que atuaram no procedimento, tendo em vista indícios de conduta desidiosa, omissa, negligente, possibilitando apurar eventual ato de improbidade administrativa com o indivíduo dos fatos a cada participante do processo, da elaboração do Plano Diretor Participativo de Bauru. Em consulta ao sítio eletrônico da CEPRAM, possibilitou deduzir todo o processo de desenvolvimento que combinou com o Plano Diretor Participativo. Como já indicado, o prefeito à época, José Alberto Tuca Martins Gerames, assessora de Secretaria de Negócio Jurídico, Leandro Dias Joaquim, e secretário de Negócio Jurídico, Hermes Ribeiro da Silva, teve como coordenadoria da equipe que elaborou o Plano Diretor Participativo, servidora arquiteta Maria Helena Richitano, recepcionando-se a plano diretor participativo, recepcionou-se a APS já existente, criando áreas de destacamento de floresta urbana. Salienta-se que a unidade de conservação ambiental cria restrições ao direito de propriedade e, por interesse da administração, faculta eventual desapropriação indireta, justificando esta ao impor ao proprietário restrições de aproveitamento econômico da área. Os trabalhos que conduziram o plano diretor participativo, em que pese seu denodo, incorreram em falhas e não se valer de trabalhos técnicos, ambientais, de engenharia, sociais e outros para definir as áreas a serem protegidas, pois o poder público, ao pretender impor restrições ao mesmo permitiu uma obra, deve estabelecer cronograma lógico de ações contrapartidas que inclui eventuais restrições ambiental, para com isso a administração determinar de modo claro e seguro a vocação de uso de áreas, suas dimensões, estudos ambientais definidos, características, vegetação, fauna, hídricas, geografias, enfim, possibilitando demonstrar todas as características ambientais da área. 17. Resultando desse trabalho, plantas, desenhos que permitam uma visão de tudo que foi apurado. Após observado quanto ao descrito, a administração pública poderá aprovar ou não a implantação de empreendimento, se necessário restringir o direito de propriedade ou edificação de obras públicas, impondo sempre garantia da participação popular nesse caso, como determina a Constituição Federal. A tudo isso, não observou a Prefeitura Municipal de Bauru quanto à elaboração do Plano Diretor Participativo. Eis que não houve qualquer estudo prévio para que se delimitar as 3 APAs e as áreas, dentre elas a floresta urbana. Com isso, o Plano Diretor Participativo impôs restrições severas a particulares, impossibilitando o parcelamento de solo para fim de loteamento. Ademais, veio inovar ao fazer restrições de uso adequado de áreas ambientais, quando norma federal e estadual, possibilitando o uso sustentável daquelas sob observância de forma técnica, racional, aproveitamento. Assim, os atos da Prefeitura Municipal de Bauru, na condução dos trabalhos alusivos ao Plano Diretor Participativo, esvaziou, utilizou-se econômica adequada pela propriedade de áreas em Bauru, tocadas por eventuais interesses ambientais. Apesar de constatarmos essa situação e estar programado o Plano Diretor Participativo, sem a devida regulamentação pelo então prefeito José Roberto Tuca Gerames, não vislumbrando os traços de má-fé ou deslealdade para com o interesse público, assim eventual responsabilidade do prefeito municipal dos servidores públicos municipais. No período do seu governo estaria em tese prescrito, cabendo registro quanto à origem dos erros, mas não sendo capaz de afastar a possibilidade de instauração de comissão processante para se apurar a responsabilidade deste período. Salvo melhor juízo, embasada em analogia apresentada penal, aponta sem prejuízo de eventuais atos
de improbidade administrativa em relação aos servidores que atuaram nos procedimentos, tendo em vista indícios de conduta desidiosa, omissa, negligente, possibilitando apurar eventual ato de improbidade administrativa com a individualização dos fatos a cada participante do processo. 18. Importa asseverar que a criação da área de floresta urbana, sem observância disposta acima, ao mesmo orientando o precatório judicial, se reveste de enormes interesses ambiental, preservacionistas. No fundo do vale corre água comprida que corta a Avenida Nações Unidas, a Avenida Cruzeiro do Sul, a Avenida Rodrigues Alves, ao lado do Horto Florestal, no qual projetou-se passado de um parque entre a Avenida Jorge Zaiden, que consta todos os projetos da Avenida Água Comprida, criando um corredor ecológico com floresta como horto urbano. Assim, se houvesse um estudo técnico prévio, ficaria constatado que parte da floresta urbana mais próxima ao carro da água comprida possui o maior interesse ambiental, de qual partes mais distantes. Essa inversão da lógica permitiu que as áreas próximas ao córrego viabilizassem 2 grandes empreendimentos imobiliários em 2006 e um terceiro sendo iniciado isoladamente à margem do referido córrego. Estudos técnicos teriam indicado a prioridade na preservação da região mais próxima do córrego, onde estão os empreendimentos acima citados, e a possível autorização para empreendimento citado em 2006, cuja negativa resultou no precatório da floresta urbana, do empreendimento da água parada, norte do núcleo Edson Basto Gasparini. Neste caso, observou todos os critérios técnicos aplicados ao processo administrativo, nas respectivas secretarias e departamento pertinente. Nesta época, o prefeito municipal era Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, o secretário de planejamento era o secretário Rodrigo Riad Said, a diretoria da DDN era Franciluz Mariano da Malta. O requerimento do empreendedor opôs trâmites administrativos, foi remetido à DDN, ao ato contínuo, submetido ao GAI em ato administrativo próprio. O secretário de planejamento montou um grupo técnico, vistoriou a área. 19. Elaborou um relatório das condições verificadas no local. Verificou-se um declive anormal, bem como a existência de curso de água, a sua respectiva área de proteção permanente, APP, as margens. As áreas já estavam inseridas em APA, situação em que não permitia o parcelamento do solo conforme o plano diretor participativo à época. A vistoria não constatou, contudo, que grande parte da gleba estava localizada em zona rural, na qual não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, conforme Lei Federal número 6.766, 19 de dezembro de 1979. Outra restrição não observada é que a gleba se encontra na ES Sebastião Aleixo da Silva, Unidade de Conservação Estadual, que possui uma zona de amortecimento de 10 quilômetros, que atinge a gleba na qual pretendia empreender, o qual parte da gleba estava inserida em perímetro urbano. Evidencia-se a conduta dos servidores em não observar todos os apeditivos aos parcelamentos, não atuou de modo eficiente, zeloso, sendo que esta omissão resultou na impossibilidade de um parcelamento adequado. Assim, o relatório entregue ao GAI culminou no indeferimento, embasado na inserção da gleba da APA. Ato posterior foi o processo administrativo devolvido à DDN, que comunicou ao empreendedor o indeferimento final do seu pleito, em razão dos fatos apurados pelos técnicos. Diante na observâncias pelos órgãos municipais, tivesse o município georreferenciamento, o seu território inserido com base cartográfica, todas as características do solo urbano e rural, propiciaram fácil acesso às informações relevantes, disposto a todos os elementos agora apontados para deferir o requerimento com fundamento, com todas as restrições federais, estaduais e municipais ao empreendimento, bem como poderia ter alertado o interesse sobre a possibilidade do empreendedor na parte urbana da gleba inserida em zona urbana. Assim, a rotina do trabalho técnico que se baseia em um único motivo ao indeferimento do requerimento é ineficaz, ao passo que correto seria fundamentar com todos os motivos impeditivos existentes a imprecisão nos apontamentos dos órgãos municipais demonstra que poderia integrar o polo passivo da ação judicial proposta. Página 20, o empreendedor.
União, Estado de São Paulo, frente a restrições e empreendimentos decorrentes nas suas próprias normas. Mais uma vez fica clara a necessidade de rotinas a serem seguidas, que determinem que todos os fatos existentes sejam utilizados, principalmente se foram fatos que não gerem responsabilidade do município de Bauru. Um processo administrativo eletrônico facilitaria a determinação de rotinas. Falta de regulamentação do plano diretor participativo. Até este momento, detectamos falhas estruturais graves, como 1. Falta de processo administrativo eletrônico virtual. 2. Falta de georreferenciamento do território municipal de Bauru. 3. Nomeação de pessoa desqualificada tecnicamente para o cargo de comissão, de secretária municipal e de diretor de departamento. 4. Ausência de rotina de fluxo de trabalho. Para agravar a situação, não vislumbraram também ações eficientes para resolver tais problemas. Em contrário, as administrações estão repetindo os mesmos erros. Para piorar as situações, temos notícias que a elaboração do plano diretor participativo está em curso, com contratação de empresa especializada. Talvez mais urgente do que fazer um plano diretor seja regulamentar os instrumentos urbanísticos do plano diretor, do plano em vigor. O município continua restringindo ou impedindo o direito de propriedade, bem como praticando a desapropriação indireta para implantar obras públicas sem qualquer ação preventiva das mencionadas nesse relatório. A partir do governo do prefeito Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, esperava-se que o instrumento previsto no capítulo 3 dos 21 do instrumento da política urbana da lei número 5.631 de 2018 fosse regulamentado de modo que sua apreciação evitasse aplicações administrativas judiciais. Um desses instrumentos é o direito de preeminência, permissão ao artigo 67 da Lei 5.631, 2008, que faculta o uso definido do direito da área, do artigo 79, que permite a utilização de outros instrumentos nas áreas definidas como unidade de conservação. Como dita, a falta de regulamentação ao direito de permissão poderia ter coibido a alienação de grande parte da floresta urbana, de um particular a outro, possibilitando ao município a aquisição do seu interesse pelo mesmo valor praticado entre os referidos partes, e não por hora a esta obrigatória a pagar por parte judicial. Judicialização dos dois casos, caso floresta urbana, inconformado com a decisão administrativa que o impediram do empreendedor ao seu imóvel localizado na floresta urbana, a área do objeto da matrícula 102.332 do cartório de registro de imóveis João Luiz Chemin Busato e Vera Lúcia Busato juizaram a ação de desapropriação indireta no dia 14 de agosto de 2003 e foi distribuída na vara da segunda Fazenda Pública, recebendo o número em anexo. Os autores atribuem o caso do valor de R$50 mil, mas já alertaram que o valor correto deveria ser apurado em uma perícia futura. Em síntese, os autores pediram a desapropriação indireta, alegando que o município retirou da propriedade o valor econômico ao classificá-la como área na Lei Municipal número 5.631 de 2008, conforme artigo 66, mapa 5, anexo à Lei 22, referindo-se à possibilidade de uso para vocação natural do imóvel, que seria loteamento residencial urbano. Assim, em tese, os autores era de que não houve restrição ao direito de propriedade, mas sim desapropriação direta por parte do município. Citada a Prefeitura Municipal, a contestação foi apresentada pela Procuradora Jurídica Adriana Rufino da Silva, que em preliminar alegou carência da ação, uma vez que não houve apossamento do imóvel nem incorporação ao domínio público municipal. Também atacou a forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios. Por fim, argumentou que não havia dano a ser indenizado. A constatação é peça principal da defesa. Por meio dela, o réu deve contrariar todos os fatos alegados na petição inicial, apresentar toda a sua tese de defesa em face processual posterior, saneado o processo e iniciada a instrução probatória, já não há outra oportunidade para a apresentação de novos elementos jurídicos e ou técnicos da defesa. Por essas razões, conclui-se que a constatação foi muito aquém do necessário, frente ao valor vultuoso da ação.
repisando-se outro apontamento nesse relatório, se a intenção era implantar um loteamento residencial em gleba de área total do imóvel, o empreendedor teria que doar áreas públicas, áreas institucionais, áreas verdes, sistema viário, dentre outros, que imprecariam a aproximadamente 45% da área total do imóvel. Essa área já seria transferida para a propriedade do município de Bauru, se tivesse sido aprovado o empreendimento, mas nada além foi aduzido, não há intenção de que fosse contestado esse percentual do valor indenizado. Indique-se que poderia ter sido objeto de defesa que outros proprietários de áreas de melhor localização, que a Floresta Urbana havia alienado seus imóveis por valor menores. Um deles, ao menos, negociou de forma administrativa, por meio de acordo com o município, no valor de R$ 25,00 o metro quadrado. Outro proprietário, Rogério Medina, alineou por meio de um processo administrativo 3245/2010, equivalente a 60% de sua gleba do valor bem menor, atribuído na ação de desapropriação 23. Resultou no precatório de Floresta Urbana que, em tese, reconhecimento de quantos peritos judiciais avaliam o metro quadrado da área na região. Tais negócios jurídicos não abordados em defesa demonstram que via ocorrendo alienação entre os particulares com valor de metro quadrado muito menor, mas nada foi alegado em contestação. A tudo exposto, deixou a defesa que eventual valor a ser indenizado ficasse sob o crivo exclusivo de prova pericial a ser realizado no processo pelo perito judicial, que por sua ausência de informação na contestação fixou o valor desproporcional àquele apresentado no processo judicial entre o município e Rogério Medina. Por assim não fazer, quando o município foi intimado de se manifestar sobre o laudo da perícia judicial, que apurou o valor do metro quadrado de R$ 139,04, a área pertinente permaneceu o valor de constante, com eventual indenização a ser paga, não despertou a atenção necessária da Procuradoria Jurídica, nem do diretor da Divisão da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, bem como do diretor do Departamento da Procuradoria Geral, sendo que havia outros processos, avaliação do período judicial sobre florestas, áreas e floresta urbana. Pontua-se que no referido processo, o diretor do Departamento de Planejamento Urbano da CEPLAN, arquiteto Vladimir Fernando Riel, ocupante do cargo de comissão há pouco mais de 6 meses, foi designado pelo procurador jurídico Adriana Rufino da Silva para se manifestar no referido processo. Este declarou total concordância com o critério de avaliação e respectivo valor apurado pelo perito judicial em seu lado. Necessário evidenciar que o diretor supracitado não acompanhou a perícia judicial, não vistoriou a área, não realizou qualquer trabalho técnico, sem conhecer qualquer informação sobre a área, procedeu-se de forma como descrita em poucas linhas, escrita à mão no processo administrativo. Aqui concluímos que a manifestação de Vladimir Fernando Riel não foi a que melhor atendia ao interesse público. Essa manifestação jamais poderia ter sido juntada aos autos do processo. 24. Mesmo que tardiamente cientificado, o diretor do Departamento da Procuradoria Geral, procurador jurídico, senhor Ricardo Chama, alertou o arquiteto Vladimir Fernando que deveria defender o município. Isso fez com que Vladimir apresentasse nova manifestação, que não foi juntada aos autos pelo procurador responsável pelo processo, ora encerrado a inscrição. Não contrariou o laudo pericial da avaliação, nos termos técnicos pertinentes ao caso. Prolatou-se sentença desfavorável ao município, que se concluiu que havia, pelos fatos trazidos à luz, se a defesa houvesse explorado os pontos omissos acima destacados, caberia ao Poder Judiciário analisar e decidir em sentença apenas se houve ou não esvaziamento econômico da propriedade. Isso ficou evidenciado na fundamentação de sentença e acolheu as conclusões do perito judicial, até porque essas não foram contrariados pelo município de Bauru durante o processo. Em decorrência da decisão, tanto o município de Bauru como os autores apelaram, levando o processo para julgamento em segundo grau pelo Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste subrelatório sobre o desembargador Cid Romano dos Reis, afastou-se a tese de prescrição quinquenal
e alegada pela defesa, pois não decorreram de 5 anos entre a publicação do plano diretor participativo e o ajuizamento da ação, ainda não acolheu a tese de mera restrição ambiental. Para tanto, utilizou seu lado pericial, não contrariado, entende que houve subtração total da utilidade que a própria proprietário tinha sobre a área. Consignou-se nesse relatório que, pese ser argumentado de recurso, não houve condenação de primeiro grau ao pagamento de juros compensatórios, não houve sentido a sua inserção recursal. Por fim, julgou o Tribunal Parcial procedimento ao recurso dos autores e majorou o prejuízo ao município honorários advocatício de R$50 mil. Acordo tramitou julgado em 13 de abril de 2016. Página 25. Devolveu seu processo ao juiz de Bauru, iniciou seu respectivo cumprimento de sentença sobre o número intimado o município nesse incidimento processual. Impugnação ficou ao cargo da procuradora jurídica Carla Cabroso Fialho, ao qual ao final foi julgado procedente, reduzindo o valor que estava sendo executado. Na fase administrativa do precatório de pagamento dos credores, juntou-se a escritura, segundo o qual os atores alienaram a área de 59,27% do imóvel de Ricardo Luiz Robini Pinto pelo valor de R$600 mil, sem respeitar o direito de preempção do município de toda apuração. Neste tópico do relatório, concluiu-se que a procuradora jurídica Adriana Rufino da Silva não apresentou defesa com todos os fatos em teses possíveis que teriam auxiliado na contestação do município junto à ação que tramitou na segunda vara da Fazenda Pública. Entendemos assim que houve falta funcional da referida servidora, que contribuiu à condenação do município no auto dos processos. Contribuiu também à condenação pela falta contrariedade ao lado do auto pericial judicial pelo departamento técnico da prefeitura, ao passo que o senhor arquiteto Vladimir Fernando Riel, sem critério técnico adequado, concordou com o referido lado, que combinou com o valor da indenização fixada em sentença. A conduta dos servidores públicos deve ser apurada pela Corregedoria Administrativa do município e, havendo falta funcional, aplicar-se a sanção correspondente, sem prejuízo eventual ressarcimento erário público. Em relação ao arquiteto Vladimir Fernando Real, por não ser servidor de carreira, estará sujeito a apenas eventual ação de regresso, visando ressarcimento aos cofres públicos, com fundamento nas conclusões da Corregedoria Administrativa, uma vez que ocupava cargo em comissão, e que fica a recomendação para que os servidores ocupantes de cargo em comissão, que não sejam funcionários de carreira, não mais pratiquem atos que exijam experiência técnica comprovada ao cargo exercido. 26. Do caso da gleba da água parada norte do núcleo habitacional Edson Bastos Gasparini, inconformado com o indeferimento do seu pedido de diretrizes para implantar o loteamento residencial da sua gleba de 14,4 hectares, registrada matrícula 23789 do segundo ofício de registro de imóvel da empresa LCN Comércio e Representação Limitada, ajuizou-se a ação de apropriação indireta em relação ao Ministério Municipal de Bauru. Lembramos que havia um processo administrativo pedindo diretrizes com informações essenciais a serem explorada pela defesa do município. A ação foi distribuída em 13 de junho de 2011, devido a uma questão sobre a qual a Procuradoria deveria apresentar defesa contencioso ou PPI. O procurador jurídico Ricardo Chama, diretor do Departamento da Procuradoria-Geral, de 14 de maio de 2011, avocou para si o processo, apresentando constatação. Em defesa, alegou em preliminares carência da ação, uma vez que não ter havido apossamento do imóvel, nem incorporação ao domínio público municipal, em ocorrência da prescrição posta na lei municipal, que é 18/7/2001. No mérito, citou perícia, aduzindo que os juros compensatórios deveriam ser da data da perícia, ao passo que os juros moratórios no importe de 6% ao ano, incidindo-se a partir de 1º de janeiro do ano em que o pagamento deveria ocorrer, pedindo ao final a improcedência da ação ou parcial
procedência. Percebeu-se que não foram alegados em defesa as várias situações que delimitariam a improcedência da ação. Destacamos que a maior parte do imóvel estava em zona rural, sendo vedada pela Lei Federal número 6.766/79, o loteamento residencial urbano em referida zona. Esse argumento poderia ter favorecido o município em sentença. Tal informação de estar imóvel ou não no perímetro urbano de Bauru é uma informação pública, bastando acessar o sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, na janela da CEPLAN, em consultar a cartografia pública. 27. Outro sim, em defesa deveria indicar que o imóvel estava sob proteção ambiental estadual, havendo um plano de manejo do Estado de São Paulo, restringindo o uso. Tal impossibilidade remota na década de 60, quando concluiu-se que a Reserva Ecológica Estadual, denominada Sebastião Luiz Aleixo, com área de amortização de 10 quilômetros, que atingiu o imóvel dos autores. Outro ponto fundamental que deveria estar na constatação é o fato do imóvel ser cortado pela linha de transmissão Londrina-Araraquara, linhão de transmissão de energia, tanto que o município de Bauru recebeu compensação ambiental do Estado de São Paulo para que essa condição, eis que nessa área não se pode haver edificação, ainda não foi alegado em defesa da existência do córrego Pau d'Alho, que determina uma APP de 50 metros de cada margem, na qual a floresta urbana, em sendo essas supressões inseridas em defesa possibilitando que o polo passivo nessa ação, além do município, estivesse União, Estados, São Paulo, na lide, deslocando-se a competência para a Justiça Federal. Indagado pelos membros da SEI sobre o apontamento acima, o procurador jurídico Ricardo Chama afirmou que tais informações estavam sob responsabilidade de CEPRAM, que detém a atribuição técnica de observá-las. Desperta inconformismo que as restrições impostas pela União, Estado de São Paulo, eram públicas e existentes antes da empresa Comércio e Representação Limitada a ser proprietária do imóvel. A própria APA da Água Parada foi instituída em 2001, antes da aquisição da área pela referida empresa. Afirma-se que esta comprou o imóvel sabedora das restrições, aceitando as que não justificaria agora ser indenizada pelo município. No andamento do processo judicial, restou-se infrutífero eventual tentativa de conciliação de audiência, saneando o processo com indeferimento das liminares arguidas em constatações ao processo da fase processual. As partes deveriam produzir provas dos seus argumentos para que então ser proferido o julgamento, encerrando qualquer alteração de argumentos ou inserção de documentos alheios à contestação. Foram ouvidas 2 testemunhas, 28, complementando o laudo pericial. Em seguida, as partes reiteraram suas teses. O processo foi inconcluso e julgado. Em sentença, decidiu o Poder Judiciário pela procedência da ação, condenando o município. Para tanto, o juiz utilizou, no caso, o decreto estadual número 26.881/87, considerou as áreas em ilha cumprida como se preservação ambiental, exatamente como ocorreu com o greve em questão. A condenação do município de Bauru ocorreu como se fosse o único causador da restrição sobre o imóvel, desconsiderando as limitações impostas pelos citados entes estatais. Houve recurso de ambas as partes e o processo foi remetido ao Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo. Não houve sustentação oral pelo município. O desembargador Antônio Malheiros foi relator e julgou improcedente a apelação da Prefeitura Municipal e parcialmente procedente a apelação dos atores, agravando ainda mais a condenação, entendendo que os juros eram devidos desde a promulgação da Lei nº 4.704/2001, que criou a APA da Água Parada. Foram interpostos embargos de declaração sem efeitos práticos, foram interpostos recursos especiais, também indeferido, não sendo interposto pelo município o agravo para determinar sua remessa, lendo-se Superior Tribunal de Justiça, que determinou a tramitação julgada do órgão.
Retornando ao auto de Bauru, foi ajuizado o cumprimento de sentença com número anexo. Esse foi impugnado e julgado procedente em primeiro grau a impugnação. Desde a decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, tendo o egrégio Tribunal de Justiça julgado procedente e determinado o pagamento no valor apresentado pela exequente. Foram expedidos 2 precatórios com ofícios requisitórios, um para o valor principal devido à empresa LCN e o outro com valor de honorários advocatícios devidos por parte de sucumbências contrárias. Conclui-se que a constatação falha foi causada determinante na condenação do município, razão pela qual houve falta funcional do procurador jurídico e deveria ser apurada pela Corregedoria Administrativa por meio da qual 29 aplicar-se a sanção correspondente sem prejuízo eventual e ressarcimento horário público. Conclusões. Em face da análise da coleta de dados obtido por esta Comissão Especial de Inquérito, conclui-se: 1. Em relação ao precatório relacionado à empresa LCN, Comércio e Representações, houve falhas na contestação feita pelo Procurador Jurídico Ricardo Chama e na apelação das alegações finais subscrita pela Procuradora Jurídica Adriana Rufino da Silva. Em relação ao precatório da Floresta Urbana, houve falha funcional e desídia da Procuradora Adriana Rufino da Silva na tese defensiva em primeira e segunda instância do Poder Jurídico. 3. Judiciária. 3. Nos 2 precatórios supracitados, houve falha do arquiteto Vladimir Fernando Riel, ao qual à época ocupava o cargo em comissão de diretor do Departamento de Planejamento Urbano. Em relação ao ex-prefeito Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, houve omissão pela não regulamentação de instrumento urbanístico previsto pelo plano diretor participativo, tais como outorga onerosa, direito de transferência, de construir, direito de preempção, e poderiam ter evitado ou minimizado prejuízos ao erário. 5. Representar junto ao Ministério Público Estadual nas promotorias do patrimônio público e social de habitação urbanístico, fundações, encaminhamento de cópia da íntegra dos presentes autos, respectivo relatório final aprovado pela Câmara Municipal de Bauru, em razão de haver indício suficiente para caracterização de improbidade administrativa, além de sérios e comprometedores prejuízos ao erário. Recomendações ao prefeito municipal. Como forma de corrigir as omissões apontadas, que inclua até o final do prefeito municipal, recomendações sejam adotadas as seguintes providências: 1. Que seja incluída nas ações a médio prazo a contratação de empresas especializadas em desenvolver um processo administrativo eletrônico para toda a administração municipal, direta e indireta, com fluxo de trabalho específico para cada diretoria de divisão. 2. Que seja incluída nas ações a médio prazo a contratação de um sistema georreferenciado para ser utilizado por toda a administração pública, direta e indireta, e suas ações diárias, permitindo um controle do espaço municipal mais eficaz, bem como uma fundamentação para as ações do governo. 3. Que a empresa contratada para revisão do plano diretor participativo apresente também proposta de regulamentação dos instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor, bem como revise a lei de zoneamento número 2339/82. 4. Que não se extinga a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, pois só agravaria o problema, que seja essa divisão transforma em multidisciplinar, com profissionais técnicos de engenharia e arquiteto. 5. Envio à Corregedoria da Prefeitura Municipal de Bauru íntegra do conjunto probatório recebido, produzido durante os trabalhos da SEI, para adoção de medidas administrativas funcionais em desfavor dos servidores municipais envolvidos. 6. Que os procuradores jurídicos designados nos processos que obtivessem condenação ao município de ações de valor igual ou superior a 100 mil, certifique a Procuradoria Geral da Prefeitura e o Secretário Municipal de Negócios Jurídicos. 7. Que seja instituído procedimentos claros e objetos para garantir que secretarias
pertinentes em base tecnicamente os procuradores jurídicos, visando a elaboração de peças de defesa robusta em prol do erário. 8. Reavaliação das unidades de conservação municipais. 9. Reavaliação da composição do Grupo de Análise de Empreendimentos, o GAI, bem como suas atribuições e metodologia de apresentação dos pareceres por esses expedidos. 10. Que os servidores municipais designados como assistente técnico para perícias judiciais sejam capacitados, orientados sobre a demanda a ser avaliada e, após a vistoria, se manifeste por meio de relatório circunstanciados. Este relatório, que submeta a apreciação dos demais membros da Comissão Especial de Inquérito. Bauru, 11 de setembro de 2019, Roger Baru de Camargo, relator. Senhores, caso alguma observação, alguma correção e acrescentamento, é o momento agora, porque nós estamos ainda na instauração de trabalho da comissão. Eu solicito, portanto, para que para quem está secretariado, portanto, já faça as alterações devidas. Lembrando que o relatório tem que ser votado hoje pela comissão. Presidente, eu gostaria de fazer uma colocação. Na página 15, no 4º parágrafo, havia sido combinado de que seria tirado parte da primeira frase, ficando assim: a alusiva lentidão da SEMA foi uma falha, ponto. E aí, começando na próxima frase, aponta-se ainda que houve pelo próprio empreendedor, até o final. Roger, em tese, isso aqui conflita com certa conclusão que teve no relatório. Não teria problema em tirar esse ponto. A concordância, portanto, deferida, portanto, a alteração. Vamos aguardar só alguns segundos para a devida alteração. Já foi corrigido, podemos passar para o próximo. Mais alguma observação, senhores? A ser elencado? Não. Nesse exato momento, eu gostaria de submeter a votação do relatório por todos os membros da comissão. Eu solicito, portanto, ao nobre vereador Marcos Antônio de Souza para o seu voto. Meu voto é sim, concordando com o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, senhor presidente. Voto do nobre vereador Natalino Davi da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos acompanham, embora nós estivemos fazendo naquele relatório inicial, apontando alguns adendos, apresentamos isso ao nosso conselho jurídico da casa, considerando aqui dentro realmente desse atual relatório que acabou de sendo lido por Vossa Excelência, eu gostaria realmente de estar fazendo realmente uma observação referente ao demonstrativo, quando apresenta aqui sobre as gestões do prefeito Rodrigo Agostinho e também do Clodoaldo Gazeta, página 10 e 11, fala-se da Secretaria de Negócio Jurídico, mas fala também de técnico da CEPLAN, mas eu não estou vendo aqui nome sequer realmente do secretário de Planejamento. Por
porque são técnicos subordinados a quem? Na verdade, quando se fala, existe uma hierarquia, existe servidores dentro das secretarias. Quando se trata aqui, principalmente, do Vladimir, por exemplo, ele responde a quem? Quem que é o superior realmente dele, por exemplo? Então, de qualquer maneira, só essa observação, mas, a princípio, eu acompanho realmente o relatório do relator. Era essa a observação. Portanto, é sim, aprovado? Sim. Vereadora Chiara Ranieri. Sim. Vereador Roger Baruti. Sim. Esse vereador presidente vota sim também. Portanto, aprovado o relatório, eu gostaria, neste momento, de fazer alguns apontamentos, algumas colocações. Agradecer a todos os membros da comissões que estiveram presentes nesse trabalho, a todos os servidores que acompanharam, fizeram esse trabalho, a todo parecer, à presidência dessa casa que deu suporte também, aos servidores, ao júri dessa casa. Meu agradecimento ao vereador Mira, que acompanhou todo o processo, mesmo não constando como membro, contribuiu e foi fundamental, como a vereadora Thelma Gobi também, fundamental na elaboração desse processo. Portanto, senhores, também eu solicitei que fosse digitalizado todo o processo apresentado e digitalizado também todas as oitivas que foram feitas e realizadas. Nós vamos encaminhar o relatório, portanto, à corregedoria de todo o processo apresentado, mais as oitivas para a Corregedoria ao Ministério Público também. Lembrando que esse material que será remetido ao Ministério Público será feito por todos os membros da comissão, sexta-feira, às 15h30, no Ministério Público. Portanto, será entregue o relatório com todos os processos que foram encaminhados e todas as oitivas apresentadas. Alguma mais alegação a ser colocada? Então, nada mais havendo a tratar, está encerrado, portanto, a comissão especial de inquérito com a entrega do relatório às 9h38 e, portanto, convocado a comissão, aliás, os vereadores a estar presente às 15h30, sexta-feira, no Ministério Público.